Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar? Senhor, ilumina o nosso coração essa noite com a luz de Cristo, desde aqueles que já fazem parte do Teu reino, mas aqueles que ainda não fazem, que hoje seja dia da luz de Cristo brilhar no coração deles, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, em nome dEle que eu oro, amém. Tudo pronto para o Natal? Sim ou não? Esse o meu Natal vai ser um pouquinho diferente, porque tem um irmão da nossa igreja que trabalhava numa empresa e todo ano ele ganhava um grande pernil, e ele falava: pastor, eu não gosto, você quer? Eu, lógico, traz. Então eu fazia o meu Natal com aquele pernil gostoso. Ele mudou de empresa esse ano, não tem pernil de presente para o pastor, mas vai ser um bom Natal. Eu gosto muito das luzes da cidade acesa, é muito bonito, né? Você viu lá no Parque de Sabiá como é que tá? Agora eu quero ver depois na Tubal Vilela, quem já foi lá? Quero passear, quero ver as luzes da cidade. Como é bonito essa época do Natal, não é verdade? Mas, meus irmãos, talvez é a data que é comemorada mais incoerente, porque talvez em muitas reuniões, ou o Natal para esse mundo, ele não fala de Jesus. Nós ouvimos muito do Papai Noel, ouvimos muito dos presentes, então fica meio incoerente, não é verdade? Imagina você celebrar um aniversário de alguém e não falar o nome do aniversariante, e não cantar parabéns para o aniversariante. É uma coisa muito incoerente, porque esse mundo, na verdade, meus irmãos, alguns até celebram o nascimento de Cristo, mas rejeitam o seu reinado e rejeitam a sua mensagem. Que incoerência é isso? Celebrar o seu nascimento, rejeitar o seu reinado e rejeitar a sua mensagem. Meus irmãos, esse texto nos mostra que Jesus é o Rei que o nosso coração anseia. O nosso coração caído, desde Adão e Eva, anseia por um Rei que nos governe. Jesus é o Rei que o nosso coração anseia, mas muitos, os ímpios, rejeitam o reinado de Jesus. O nosso tema hoje é o verdadeiro Natal. Para você entender o contexto é muito importante, irmãos, para entendermos o que a Bíblia está nos dizendo. O contexto era aqui que o povo de Deus, Judá, naquela época, precisava de um rei completo, um rei perfeito. Eles precisavam de um rei perfeito e completo. Eles tiveram Davi, que foi um excelente líder militar, um homem espiritual, mas eles precisavam de um maior e melhor do que Davi. Eles tiveram Salomão, quem lembra? Um rei muito rico, sábio e poderoso, mas eles precisavam de um rei mais rico, poderoso e sábio do que Salomão. Eles tiveram um rei muito bom chamado Ezequias, que ele trouxe o verdadeiro culto a Judá, tirando a idolatria do culto. Um outro rei muito bom foi Josias. Josias foi um rei que descobriu o livro da lei perdido dentro do templo, ou seja, ele trouxe a palavra de Deus de volta para o centro do culto. Mas todos esses reis foram bons para Israel, bons para Judá, no caso, que o reino ali já estava dividido, mas eles precisavam de um rei que fosse não só rei, que fosse profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Meus irmãos, esse contexto aqui que nós estamos vendo, do capítulo 8, 9, 10, Isaías, foi um dos períodos das maiores crises espirituais do povo de Deus. Uma crise espiritual profunda, porque eu citei bons reis, mas teve um rei muito ruim chamado Acás. E ele praticou idolatria, inclusive com sacrifício humano, adorando falsos deuses e inclusive oferecendo sacrifício humano. Isso um rei de Judá.
Diz que Acás, ele fez aliança com outras nações ímpias, embora Deus usou o profeta Isaías para falar com ele: não faça aliança com essas outras nações, porque eu vou proteger você. Acás fez alianças com nações ímpias. Vai dizer que ele perseguiu também os profetas fiéis. Acás, um dia, ele fechou o templo e tirou objetos sagrados de dentro do templo. Foi um rei muito ruim. E um rei naquela época, meus irmãos, ele não era apenas um governante, ele era como se fosse um pai espiritual para a nação. Então, foi um governo muito ruim. E se você ler depois Isaías na sua casa, se você tiver curiosidade, no capítulo 1, vai nos mostrar que Deus estava muito chateado com o seu povo, porque o seu povo estava praticando todas essas coisas que o rei Acás levou a nação a praticar. Inclusive, aqui o profeta está falando de um tempo de escuridão, um tempo ruim, era porque a Assíria ia atacar Judá, ia dominar Judá, e eles iam passar momentos muito difíceis, por causa da idolatria, por causa do abandono à lei, por causa de tudo isso que eu estou falando. Deus fala que através do profeta Isaías, que a Assíria ia invadir Judá, e ia dominar Judá, ia assolar Judá. Por isso o profeta profetiza um tempo terrível. Inclusive ele vai citar duas cidades, Zebulon e Naftali, porque eram as primeiras cidades à beira-mar que seriam invadidas. Então por isso que ele vai citar essas duas cidades, que são cidades que iam experimentar a escuridão, porque seriam as primeiras cidades a serem invadidas pelos assírios, Zebulon e Naftali. Grava o nome dessas cidades aí, que é importante no final depois, se vocês verem. Meus irmãos, e o profeta profetiza um tempo de densas trevas. No capítulo 8, versículo 22, ele vai falar que será um tempo de angústia, um tempo de escuridão, um tempo de ansiedade, um tempo de densas trevas. Densas trevas, meus irmãos, quando a Bíblia fala isso, seria tanta treva que você pode até apalpá-las. Um tempo de tremenda escuridão sobre o povo de Deus. Assim como aconteceu no Egito, em uma das pragas de Deus sobre os egípcios, diz que eles ficaram 3 dias em trevas, que você era tão real as trevas, que você podia até apalpar as trevas. Quando a Bíblia fala de trevas, meus irmãos, é sinal do julgamento de Deus. Deus estava julgando, punindo o seu povo por causa da idolatria, por causa do abandono à lei de Deus, por causa de tudo que o povo de Deus estava praticando, deixando Deus muito chateado com o seu povo. Judá, meus irmãos, seria como um símbolo desse mundo rebelde contra Deus. Porque depois no capítulo 60 do próprio profeta Isaías, o versículo 2, a parte A, ele fala: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolvem os povos. Judá seria como se fosse um símbolo de tudo na terra. Essa terra está em trevas, está escura. Basta, meus irmãos, você ligar a sua televisão. Basta você ligar a sua televisão, aqueles noticiários, você vai ver que esse mundo de fato está em densas trevas. Essa semana, não sei se você viu, um menino de 10 anos saiu para andar de bicicleta. Ele foi esquartejado por um vizinho. Quando nós olhamos isso, nós olhamos para a maldade do homem, nós olhamos para a nossa própria maldade, porque se não fosse a graça de Deus, nós somos capazes dessas mesmas atrocidades. Esse mundo está em trevas. Esse mundo está ansioso, como fala o capítulo 8, versículo 22. Como ouvimos sobre ansiedade, como ouvimos sobre angústia, pessoas angustiadas, porque esse mundo está em trevas. A Bíblia fala, meus irmãos, que Deus, Ele entregou os homens às suas próprias mazelas. Se você ler Romanos 1, depois na sua casa, do capítulo 28, Romanos 1, de 28 a 32, fala que Deus entregou os homens às suas próprias paixões. Deus entregou os homens porque os homens se rebelaram contra Deus.
Deus nos entregou para praticarem qualquer tipo de coisa que a sua mente e o seu coração deseja. Esse mundo está em trevas. Nós vivemos um tempo semelhante ao do profeta Isaías, onde ele profetiza. Mas a boa notícia do Natal, a boa notícia para nós hoje, é que antes de Deus dizer haja luz na criação, Deus disse haja Natal na eternidade. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20, que Deus projetou a morte de Jesus antes da criação. Porque Deus, meus irmãos, Ele quis iluminar esse mundo em trevas pela segunda vez. Na primeira vez foi na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3, diz que esse mundo estava sem forma e vazia, havia trevas. E Deus disse, haja luz. E houve luz sobre as trevas na criação. A segunda vez agora que Deus quer iluminar esse mundo é esse texto que nós lemos em Isaías 9:6. Deus quis iluminar esse mundo novamente, agora na obra da redenção. A primeira vez Deus ilumina o mundo na obra da criação, porque estava tudo em trevas. A obra de Jesus Cristo, Deus quis iluminar o mundo na obra da redenção, porque os homens sem Cristo, os homens afastados de Deus, estão em trevas. Então a luz foi prometida. Versículo 1 e 2 começa a nos mostrar a promessa da luz. Fala que essa terra aflita não continuará na escuridão. Aqui, mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta profetizou isso. Deus disse, eu vou iluminar a terra. Aqueles que estão em trevas, como fala no versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz. Veja que ele já começa a falar no passado, como é algo que vai acontecer, mesmo 700 anos antes de acontecer. Deus quis iluminar esse mundo. Deus vai falar que esse que vai iluminar o mundo vai trazer alegria para o mundo. Tanto que no versículo 3 ele usa a explicação que seria uma alegria como no tempo de colheita, ou seja, há mantimento, ou como no tempo que os despojos são repartidos, ou seja, há vitória contra o inimigo. Então Deus começa a profetizar que Ele vai iluminar o mundo, que Ele vai trazer colheita e segurança para o seu povo, que Ele vai trazer segurança para o seu povo, onde os despojos do inimigo serão agora repartidos pelo seu povo. Deus começa, meus irmãos, a profetizar também um tempo de libertação. No versículo 4 fala que essa libertação, ela inclusive usa o exemplo de Gideão que venceu os midianitas. A libertação do jugo, a libertação da vara do opressor, a libertação do cetro daquele que tem autoridade para oprimir, que no caso aqui seria a Síria, mas trazendo para nós seria o domínio do inimigo sobre as nossas vidas. Deus traria um tempo para nós, aonde essa luz nos libertaria da escravidão do pecado, livres do jugo do pecado, das correntes que nos prendiam, que nós éramos escravos do pecado. Essa promessa que nós seríamos livres do cetro do inimigo, que seria o cetro do diabo sobre nós. Deus começa a profetizar, além de luz, alegria, Ele começa a profetizar agora pelo profeta, libertação. O próprio Senhor Jesus disse, em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, mas na promessa dessa luz do mundo também há a paz. O versículo 5 fala que é uma paz agora, uma paz para eles naquele contexto, que não vai precisar mais do guerreiro, não vai precisar mais de sangue, mas uma paz também eterna, porque no versículo 7 diz que no reino dele haverá paz sem fim. Tanto que um dos nomes de Jesus que nós vimos no versículo 6 é que Ele é o príncipe da paz. Os anjos, como foi falado aqui na liturgia, quando
estão ali com os pastores, dando a notícia para eles que Jesus nasceu, o seu cântico é glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Mas que paz é essa, meus irmãos? O próprio Jesus profetizou que teria muita guerra. Depois que Jesus veio, o mundo sempre teve muita guerra. Que paz é essa que o príncipe da paz veio trazer? A paz entre Criador e criatura, a paz entre céus e terra. A missão de Jesus foi uma missão de paz, pacificar o nosso coração em trevas, pacificar nós pecadores com Deus Santo. Então Jesus veio numa missão de paz, por isso Ele é chamado o príncipe da paz. Por isso que nós lemos aqui em Romanos 5:1, que nós somos justificados pela fé em Cristo e temos paz com Deus por meio dele. Jesus ilumina e pacifica o coração do seu povo. Ele é a nossa paz. Ele, meus irmãos, é a luz do mundo. Ele é essa luz prometida que ia invadir Naftali e Zebulon. Porque ele mesmo disse em João 8,12, ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que segue Jesus tem a sua vida, o seu coração iluminado e não anda mais em trevas. Ele ilumina as trevas do nosso coração. E como, meus irmãos, se a gente for sincero, se a gente for olhar para o nosso coração, como o nosso coração tem mazelas, como o nosso coração tem trevas, se nós formos sinceros conosco e com Deus, nós vamos ver que sem Cristo o nosso coração é mau, é em trevas. Mas a profecia seria que o menino nasceu. A profecia se cumpriu, como nós vimos na liturgia. Os pastores, quando receberam a informação do anjo que Jesus nasceu, eles foram lá ver e viram Jesus naquela manjedoura. Depois de algum tempo, aqueles magos seguindo a estrela, eles chegam até Jesus e eles, além de adorar Jesus, eles presenteiam Jesus. A promessa se cumpriu, Jesus nasceu. Mas, meus irmãos, a doutrina da encarnação de Cristo é algo tão forte, é algo tão complexo, é algo tão profundo. Pensa comigo, meus irmãos, quando fala o menino nasceu, a Bíblia está dizendo, Deus nasceu. Você pode imaginar isso? Deus nasceu. O rei do mundo, o dono de todas as coisas, não tinha uma hospedaria, não tinha uma casa. O verbo de Deus, aquele inclusive que confundiu as línguas lá em Babel, agora ele é uma criança que precisa aprender a falar, balbuciar as primeiras palavras. O eterno, que sempre existiu, agora teve início de dias. O onipotente, o Deus todo-poderoso, estava aprendendo a andar e engateando como um bebê. O pão da vida precisou do leite materno para ser amamentado. O soberano, que tudo lhe obedece, agora obedece aos seus pais. O Senhor dos exércitos, todo-poderoso, precisou fugir para o Egito para não morrer perseguido. Aquele que purifica pecados, depois, já adulto, foi batizado. E depois, meus irmãos, de Jesus vencer no deserto as tentações de Satanás, esse menino que nasceu se tornou um homem, e ele vai para o deserto, e ele vence as tentações de Satanás, diferente do primeiro Adão. Ele veio para ser o segundo Adão, aquele varão perfeito, aquele que obedece a Deus em tudo, e ele vence Satanás. E você sabe aonde foi a primeira vez que Jesus pisa depois da tentação no deserto? Você sabe? Naftali e Zebulon. Quero convidar você para abrir em Mateus capítulo 4.
para que vejamos, depois da tentação, ao iniciar o seu ministério, aonde Jesus pisa a primeira vez? Mateus capítulo 4, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 4,12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar na região de Zebulon e Naftali. Isto aconteceu para cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Primeiro lugar que Jesus prega. E o que ele prega? Arrependam-se. Jesus prega em Zebulon e Naftali, a terra em outrora, do tempo do profeta Isaías, que estava em densas trevas, em escuridão. Jesus iluminou aquele povo, porque quando Jesus chega, meus irmãos, e prega, quem crê tem as suas trevas iluminadas. Quem crê tem o seu coração maligno iluminado pela luz de Cristo. Você lembra quando você foi iluminado por Cristo Jesus? Você lembra quando a luz de Cristo raiou, penetrando no seu coração, iluminando as suas trevas? Eu lembro quando foi em 2005, na minha vida. Mas essa luz é tão forte, esse poder do Evangelho é tão forte, que essa luz, ela nos incomoda a princípio. Sabe quando você está dormindo e alguém acende a luz, aquilo te incomoda? A luz de Cristo chega, a princípio incomoda, porque mostra as nossas mazelas, porque mostra os nossos pecados, porque mostra como somos necessitados dEle. Mas essa luz é irresistível, que nós queremos segui-lo para sempre. Portanto, meus irmãos, Ele é o perfeito Rei que o nosso coração anseia. Porque só Ele é a luz do mundo. Ele é o Rei perfeito que Israel, Judá precisava. Ele é o Rei perfeito que eu e você, o nosso coração anseia encontrar. Nós podemos encontrar tudo nesse mundo. Um grande amor, grandes realizações, mas se você não encontrou Cristo, você continua em densas trevas. Mas, meus irmãos, Jesus não é um menino mais. Eu gosto daqueles presepinhos, eu até fiz lá em casa, tá? Tem um presepinho bonito lá. Eu não, a Sharon que gosta de enfeitar a casa, né, no Natal. Eu gosto dos presepinhos. Mas corre o risco, meus irmãos, da gente ter uma ideia errada de quem Jesus é hoje. Eu não sei se você percebeu, no versículo 6, fala que o governo está sobre os seus ombros. Isso significa, esse rei, ele tem ombros largos. Ele é tão forte, ele tem ombros tão largos, que ele consegue suportar, sustentar todo o reino de Deus. Jesus não é um menininho mais. Esse homem cresceu. Esse homem viveu perfeitamente diferente de nós. Ele morreu e ele ressuscitou e está vivo. Então Natal é um tempo de lembrar também que ele reina e que ele sustenta o seu reino. Nós somos segurados, sustentados por esse rei de ombros largos. Por isso no versículo 3, por isso ele tem aumentado a nossa alegria, mesmo em meio às circunstâncias adversas que nós enfrentamos nesse mundo. Porque nós temos um rei que sustenta tudo, sustenta as nossas vidas. Ele tem aumentado a alegria do seu povo. O rei, meus irmãos, é tudo para o seu povo. Jesus é tudo para o cristão. Ele é o tesouro oculto no campo. Ele é a pérola que o negociante encontra. Jesus é tudo para o cristão.
Ele é o Rei dos nossos corações. Porque se você, meus irmãos, precisa de um conselho, de conselhos, a sua vida está desordenada, você precisa de sabedoria, a Bíblia diz que Ele é um maravilhoso conselheiro. Se você precisa de alguém mais forte do que você, pelas batalhas da vida, contra o inimigo Satanás, a Bíblia fala que Ele é o Deus forte. Se você precisa de pacificar o seu coração, de perdão dos seus pecados, Ele é o príncipe da paz. Se você precisa de alguém que te adote, que cuide de você perfeitamente, de um pai perfeito, Ele é o Pai da eternidade. Jesus é tudo para o cristão. Ele é o Rei perfeito que o nosso coração anseia. Mas, meus irmãos, eu ainda tenho mais uma notícia de Natal para você que é cristão. Para você que ama o Rei e o reino de Deus. Ainda tenho mais uma notícia desse texto para mim e para você. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no versículo 7 o seguinte: Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você que ama Jesus, o Rei e o reino de Deus, a notícia que esse texto nos traz, meus irmãos, é que o reino não vai parar de crescer. O trono do Senhor Jesus vai se estender cada vez mais e mais sobre as nações. O versículo 7 fala: Ele estenderá o seu governo. O reino de Deus sempre vai crescer, sempre vai avançar. O seu reino, inclusive, diz que vai cobrir toda a terra. Em todo o projeto humano, todo o projeto terreno, ele vai cada vez mais esvanecer, até desaparecer. Então tem muito cristão investindo no reino errado, deixando de investir a sua vida nesse reino que sempre vai crescer, esse reino que sempre vai avançar, esse reino que é de paz sem fim, que é o reino do Senhor Jesus, investindo em reinos, projetos terrenos e passageiros que vão desvanecer até desaparecer. Porque no versículo 3 vai falar que Ele tem multiplicado este povo. O povo de Deus sempre está crescendo, novas pessoas sempre estão crendo no Evangelho, novas pessoas sempre estão sendo batizadas. O reino de Deus vai crescer sem fim. E os nossos projetos terrenos vão cada vez mais diminuir. Aonde está o seu coração? No reino de Jesus, ou em projetos que vão daqui uns dias desaparecer? O profeta Zacarias falou algo semelhante. Ele disse: Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Faça parte desse projeto do reino de Jesus, que vai crescer e se expandir cada vez mais. Meus irmãos, ainda cabe um alerta importante para nós: o perigo de rejeitar o reino de Jesus e o reinado dele sobre a sua vida. Em João capítulo 3, versículo 19, ali diz o seguinte: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A Bíblia fala que essa luz do mundo foi rejeitada por muitos homens, porque homens que amaram mais as trevas do que a luz de Cristo. Então cabe um alerta para nós que nesse Natal você pensar: eu amo a luz do mundo, eu amo esse rei, ou eu tenho rejeitado a sua iluminação sobre a minha vida? Meus irmãos, quero chamá-los essa noite de súditos do rei. Súditos do rei de paz.
súditos da luz do mundo. Nós, meus irmãos, temos um Rei perfeito. Ele iluminou o nosso coração, Ele nos deu fé pela sua graça, então Ele é tudo que nós precisamos. Como eu falei, Jesus é tudo para o cristão. Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Jesus é tudo para o nosso coração, Ele é aquilo que nosso coração sempre ansiou. Então nós vamos hoje para casa, dormir agora mesmo. Durma em paz. Se você já creu e entregou a sua vida para o príncipe da paz, durma em paz. Vá em paz, meus irmãos. Talvez você está aflito, o que vai ser de 2025? Talvez você teve um ano ruim, talvez você está ansioso para as coisas do próximo ano, o que você vai fazer? Mas se você creu no Rei da paz, se você entregou a sua vida para o Rei Jesus, durma em paz. Afinal, Deus nasceu e o seu reino foi estendido para nós. Então, nesse Natal, meus irmãos, celebre o Rei, pregue a palavra. Sem isso, não há Natal. Sem isso, o seu Natal é pagão. Se o seu Natal tem Papai Noel, tem comida, tem presentes, mas se não tem o Rei Jesus, se não há celebração da pessoa dele, se não há um simples versículo lido, uma oração feita em louvor a Ele, não tem Natal na sua casa. Mas eu termino com duas aplicações. Para você que ainda não se rendeu ao reinado de Jesus, a minha oração hoje vai ser para que Ele ilumine o seu coração, que a luz do mundo invada as suas trevas e você se entregue ao Senhor Jesus, porque Ele é tudo que o seu coração anseia. Ele é o Rei perfeito que nós precisamos. Mas termino para você que já é cristão. Você tem investido nesse reino que não vai ter fim, você tem investido nesse reino que sempre vai avançar. Invista a sua vida nisso, porque esse projeto é de sucesso absoluto. Porque no final do versículo 7 fala que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oremos. Baixe sua cabeça para você concentrar na oração e ore. Esteja orando agora por você. Senhor Jesus, o Rei dos ombros largos, o Senhor que sustenta tudo na força do seu poder, ilumina o coração das pessoas que estão aqui hoje, assim como o Senhor iluminou o meu coração há tempos atrás, e traz um constrangimento ao teu povo, para investir, trabalhar nesse reino que sempre cresce. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Rei perfeito, e no seu reino haverá paz eterna. Que haja nas nossas famílias o verdadeiro Natal, para a glória do Senhor. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém.